Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Maria Rosa, sou professora de Bioquímica e toda terça-feira às 19 horas a gente está trazendo uma aula nova de Bioquímica aqui para você. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nem essa nem as próximas aulas que estão vindo por aí. Aqui na aula de hoje a gente vai ver sobre a mitose, sobre o ciclo celular das células, né? Ciclo celular, ciclo das células. Então hoje a gente vai falar sobre a mitose, que é uma das formas aí das células se multiplicarem, tanto as nossas quanto aí de todos os seres vivos. Então vamos lá. Antes da célula começar ali, de fato a divisão celular, ela precisa duplicar o material genético, ela precisa se preparar para conseguir dividir a célula ali, conseguir replicar a célula. Então, precisa de algumas fases que são pré-mitóticas, né? Que é uma fase ali que acontece antes da mitose, de fato, que é a divisão celular. Então, olha só, antes da mitose, vai precisar acontecer a intérfase. A intérfase é dividida em três partes, em G1, em S e G2. Então, cada período da intérfase é para preparar a célula para conseguir depois se dividir. Então, olha só, inicialmente, a primeira coisa que a célula faz é o G1. O período G1, que é o período de crescimento, é onde acontece aí a síntese de RNA e de proteínas daquela célula, que serão responsáveis ali por traduzir, interpretar o material genético e conseguir fazer as próximas etapas para conseguir fazer a divisão celular. Dentro do G1, algumas células fazem o G0. O que é o G0? É como se a célula ficasse pronta para dividir, ficasse ali em estado vegetativo, ficasse ali paradinha. E, bom, se precisar que ela continue se dividindo, ela vai se dividir. Então, ela já vai se preparando, mas a célula tem célula que pode ficar aí um bom tempo no estado G0, só esperando acontecer a ordem dela ali para ela se multiplicar, tá? Então, existe a fase G1, que é a primeira fase aí para se preparar para a mitose. A segunda fase é o período S. O período S acontece a síntese de DNA. Pensa assim, a gente não está tentando multiplicar a célula, e a célula tem o DNA do núcleo. Como eu não posso simplesmente dividir a célula, porque senão eu também estaria dividindo o material genético. Então, antes de dividir a célula, é necessário duplicar tudo que está ali, basicamente, dentro da célula, porque a célula nova tem que sair exatamente a célula original. Então, no período S é onde acontece a síntese de DNA. Então, precisa acontecer primeiro a replicação do DNA para que essa célula consiga se replicar, né? Consiga se dividir. Então, a fase S é justamente para isso, crescer e replicar o DNA. A fase G2 vai ser a continuação da replicação do DNA, e essa replicação ela vai ser reparada. O que significa isso? Na fase G2, vai ter uma conferência se o DNA foi replicado certo ou errado. Até porque, gente, pensa assim, você está duplicando, está formando uma célula nova, e você está carregando ali o material genético da espécie. Se algo der errado ali no processo de replicação, a espécie toda vai por água abaixo. Então, tudo precisa ser muito bem reparado, por isso que o DNA sempre vai ser reparado quando ele for replicado. Então, na fase G2 acontece isso. Na fase G2 também vai acontecer a duplicação de organelas. Lembra que eu falei que a célula nova tem que sair igual a célula inteira? Igual a célula antiga, quer dizer? Então, tudo tem que estar duplicado na célula velha, né? Para que consiga fazer a divisão e as duas possam sair iguais, iguais às iniciais ali. Então, essa é a fase da intérfase, né? Preparar a célula para que de fato ela faça a divisão. Porque a mitose é só a divisão. Só que para acontecer a divisão, precisa estar tudo duplicado, tudo ali, DNA, maior quantidade, os organelas todas duplicadas. Então, precisa acontecer isso para que a célula consiga se dividir. Aí sim a gente entra na fase da mitose. A fase da mitose, ela é dividida em duas partes, né, que a gente chama a cariocinese e a citocinese. A cariocinese, ela é responsável pela divisão do núcleo, é o processo de divisão do núcleo, enquanto que a citocinese é a divisão do citoplasma. E aí cada fase vai ter as suas fases também, vamos dizer assim. Então, a cada divisão vai ter as suas fases para que a célula consiga se dividir.
Então, olha só, ali na carocinese, nós temos as fases da prófase, metáfase, anáfase e telófase. E depois a citocinese vai ser só a divisão do citoplasma. Então, a mitose, ela é dividida em todas essas fases, ela é um conjunto de todas essas fases, né? A mitose vai ser divisão celular e a divisão celular é compreendida, precisa acontecer todas essas fases. Então, a gente vai ver cada uma. Como que acontece isso, né? Como que acontece a divisão celular? Então, para isso acontecer, precisa ali o material genético estar ali todo duplicado. Então, olha só, primeira fase é a prófase, né? Então, eu tô aqui, ó, na prófase. A prófase, os cromossomos que estão ali carregando o nosso material genético, eles serão condensados. Então, é como se a gente apertasse todos os cromossomos para ficar bem pequenininho. E aí, na prófase, vai acontecer a formação das fibras do fuso. O que, que são as fibras do fuso? São essas fibras aqui, ó. Esses filamentos, né? Esses microtúbulos que a gente chama. Vai aparecer, quer dizer, vai acontecer o desaparecimento do nucleolo e o rompimento da membrana nuclear, para que eu consiga alcançar ali o material genético. Então, a prófase, a principal característica é a formação dessas fibras. Depois vem a metáfase. Deixa eu só dar um ênfase aqui. Olha que bonitinho como que a gente enxerga a prófase no microscópio. A gente consegue visualizar isso na célula acontecendo. Então, ó, tem a condensação dos cromossomos. Parece que, né, tá tudo condensado aqui, todo mundo juntinho. E um monte de coisa juntinha. Então, por isso que tem ali a condensação dos cromossomos. Depois acontece a metáfase. O que é a metáfase? A metáfase, todos os cromossomos ali se alinham em uma linha que a gente chama de placa equatorial ou placa metafásica. Lembra aqueles microfusos ali, microtúbulos que foram formados na prófase? Eles vão se ligar no meio do cromossomo aqui, ó, no centrômero. Então aqui está o microtúbulo e o microtúbulo vai se ligar aqui no meio do centrômero, tanto de um lado quanto do outro. A gente já vai entender por quê. E todos os cromossomos vão ficar alinhados aí nessa placa equatorial. Esse é a fase da metáfase, ó. Então aqui tá olhando aqui para a figura do microscópio, aqui tem uma linha, né, que a gente não enxerga, mas é a placa equatorial alinhando todos os cromossomos juntinho, bonitinho na metáfase. A anáfase é a separação das cromátides irmãs. Aqui, ó, os cromossomos, aí a gente tem que lembrar da estrutura do cromossomo. Os cromossomos, eles têm esses dois braços aqui, né, que são os cromátides irmãs, ó. Então, cada microtúbulo vai se ligar na sua cromátide irmã, no centrômero da sua cromátide irmã. E aí, na anáfase, esses microtúbulos vão puxar as cromátides irmãs, ou seja, vão separar as cromátides do cromossomo. Então, esses microtúbulos aí, que estão ali presentes no centrômero, né, ligado ali, eles vão despolimerizar as cromátides irmãs para atrair essas cromátides para os polos da célula, né? Então, aqui tem um polo, aqui tem outro polo, e os microtúbulos vão puxando as cromátides irmãs para esse polo, separando aí as cromátides irmãs. Depois tem a telófase. A telófase, olha como que a gente enxerga aqui. A telófase é onde os cromossomos, filhos, alcançam os polos. Então, aqui, o que a gente tem? Na telófase, olha o que acontece. Aqueles cromossomos que estavam condensados, estava todo mundo juntinho, agora eles vão começar a se descondensar, vamos dizer assim. Então, a prófase é o contrário, né? Eles estavam lá condensando na prófase e aqui eles vão descondensar, vamos dizer assim. E aqui a membrana do núcleo novo começa a aparecer já. Lembra que foi rompida a membrana? Então, a membrana começa a ser reformulada aí, começa a aparecer de novo. E aquele centro, né, que estava puxando aqui os fusos, eles também desaparecem, tá? É importante a gente ver aqui na anáfase, só voltando um pouquinho, que aqui, ó, as cromátides irmãs voltam em formato de V. Legal, né? É realmente os fusos, eles puxam mesmo as cromátides pelo centrômero que tá aqui. Bem legal, acho incrível conseguir visualizar isso no microscópio, ó. Puxando todo mundo. Muito legal.
Então, a telófase, basicamente, é a prófase ao contrário, né? Tudo que aconteceu lá para conseguir duplicar, agora já vai voltando a ter uma cara de célula, né? Um pouco mais aí. Então, aqui já aparece o núcleo, já começa a aparecer. O DNA que antes tinha sido... Os cromossomos que tinham sido condensados começam a descondensar. Então, vai se preparando aí para acontecer a divisão celular mesmo. Que é a citocinese. O que é a citocinese? É a quebra, basicamente, a clivagem, a separação da célula nova da célula velha. Então, ó, o que a gente tem aqui? Primeiro, para acontecer a citocinese, precisa ter aí um corte, né? Vamos dizer assim, cortar a célula no meio, né? Então, precisa que toda célula nova esteja igual à célula antiga. Por isso que tem todas as fases anteriores. E aí, o que acontece? Quando está tudo pronto, ó, então, quando dividiu os cromátides, os cromossomos ficaram descondensados de novo, os filamentos aqui desapareceram, vai começar a aparecer aqui um anel contrátil. O que é isso? É uma aperta aqui, basicamente, as duas células para que elas consigam se romper. Aqui existe a formação também de alguns microtúbulos para fazer esse puxamento, para fazer esse corte. Deixa eu apagar aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Então, olha só. Aqui também tem a formação de microtúbulos no meio das duas células para que esses microtúbulos vão apertando as duas células para que fiquem assim, ó. E aí vai ficando cada vez mais dividido até que as duas células consigam se romper e esses microtúbulos também são liberados aí. Então, é isso que acontece no processo de citocinese. A célula aqui de fato se divide. Então, duas células novas são formadas. Então, ó, aqui acontece a divisão de fato da célula, formando duas células idênticas. Isso é muito importante. Por isso que tem que fazer reparação do DNA, por isso que tem que. Nossa, isso aqui é muito fundamental, porque aqui também que pode surgir nesse processo de mitose e na intérfase, em todo esse processamento, aparecer alguma célula cancerígena, alguma célula doente. E aí, por isso que o processo de replicação é tão importante. Então, a mitose, ela origina ali duas células filhas geneticamente idênticas à célula mãe, à célula original ali. Então, precisa acontecer primeiro a intérfase, para depois acontecer de fato a mitose, né? Então, tem lá a intérfase preparando na fase G1, SG2, que é aquilo que a gente conversou lá do começo, que tudo é duplicado, né? As organelas são duplicadas e tudo mais. Algumas coisas também são formadas ali para conseguir fazer esse processo de separação das células, né? Replicação e separação. E depois, de fato, começa a parte da mitose. Então, a prófase, metáfase, anáfase, telófase e a citocinese, que é a divisão. Então, incrível isso aqui acontecendo dentro da gente. Sensacional, muito legal. Se você gostou dessa aula e você gostaria de uma aula sobre a meiose, que é diferente da mitose, hein? A mitose sai ali duas células iguais. Mitose, só já retomando aqui dando spoiler, a mitose, gente, ela acontece somente em células somáticas. O que é isso? Células somáticas são células de todo o organismo, basicamente, todas as células. Só que a meiose acontece somente em células sexuais. Então, são diferentes. Célula sexual vai acontecer de uma forma, que são os gametas, e a célula normal, o resto da célula, todas as outras células, a gente chama de célula somática. As somáticas vão replicar por mitose. Os gametas, as células sexuais, vão ali por meiose. Então, é importante entender essa diferença também. Se você deseja uma aula de meiose, comenta aqui embaixo para a gente preparar essa aula para você, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.